Bom dia, hoje dia 10 de março, terça-feira. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, na qual trataremos justamente de alguns assuntos, quando a tensão política aqui no mercado doméstico permanece e governo tentando reajustar aí a tabela, o Planalto, né, a tabela do imposto de renda. Além disso, IGPM acima do teto das expectativas, 0,74% na primeira prévia, enquanto que mediana era 0,62%. Principalmente por conta aí do dólar elevado. Lá fora, mercados em queda, justamente a aversão a risco por conta de expectativas com aperto monetário e dados piores do que o esperado, tanto na Europa quanto na China. Falando da tensão política aqui no mercado doméstico, né, Planalto e Congresso, né, não se resolve, difícil aprovar aí algumas medidas, principalmente algumas medidas fiscais. E aí o governo resolveu, o Planalto resolveu elevar, né, o reajuste da tabela do imposto de renda, tentando dar um afago principalmente aí na classe média, né, e a expectativa, né, rumores de que o Lula é que teria dado essa sugestão para Dilma. Inclusive hoje eles se encontram novamente às 10 horas para tentar sanar ou pelo menos estancar justamente esse problema. Primeiro, em relação ao Planalto, Congresso e também o próprio discurso da Dilma no domingo, que acabou sendo bastante infeliz aí, né? Muito contraditório algumas falas da nossa presidente. Além disso, Dilma também se reúne, né? Ela falará com o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha, que antes eram aliados, né? O próprio Eduardo Cunha, ontem ele usou as seguintes frases, né? A aliança com o PT em 2018 não deve se manter e disse ainda que não tem confiança no governo e prevê que a relação será sem confiabilidade. Então, esse é um problema, como a gente citou, para aprovar reformas, por isso, até ontem, né, a forte alta aí do dólar, hoje, novamente, e a Bolsa em queda. Nós atualizaremos, né, aquele gráfico Ibovespa em dólar, né, só para lembrar, o Ibovespa, no menor patamar que ele esteve na crise em 2008, né, a crise global, ele bateu o menor nível 12.712 pontos, né? Isso chama atenção, porque nada mais seria, a gente fez ontem alguns cenários que seria o dólar aqui a 3,50 e a Bolsa a 44.500 pontos. Por isso que a Bolsa, né, ela vem segurando o investidor estrangeiro, é o que vem segurando é o dólar, porque senão ela poderia estar abaixo aí de 40 mil pontos em reais. É o dólar que vem segurando a Bolsa. Como eu citei lá fora, mercados em queda, futuros também nos Estados Unidos em queda. Acho que o destaque hoje na agenda por lá, a agenda é meio fraca, mas o destaque por lá são os dados de estoque no atacado, às 11 horas. Tem outros dados também por lá, mas esse é o mais relevante. Como eu falei, os dados na China, o CPI, né, que é a inflação ao consumidor, ela subiu 1,4% em fevereiro e a expectativa era de alta de 1%. Já o PPI, que é a inflação ao produtor, preço ao produtor, caiu mais do que esperado. A expectativa era de queda de 4,4% e houve uma queda mais acentuada de 4,8%. E também a criação de empregos nas áreas urbanas na China vieram pior, né? Cresceram menos do que as expectativas. Petróleo opera em queda. O fluxo aqui na casa ontem na XP, os locais terminaram o dia net comprados em 10 milhões de reais. Eles compraram Bradesco. Ontem os bancos sofreram bem por conta de um relatório da Moody's informando aí que por conta da operação Lava Jato, né, Petrobras e construtoras, eles poderiam ser afetados. Isso pode abrir oportunidade até para compras. Brasil Foods, CCR, Hering e Itaú foram as compras aí dos locais. Na venda, Ambev até aumentou bastante o short, a demanda por short pelo ativo. ALL, Cielo, a ALL tem sido recorrente essa venda, depois a gente pode falar mais sobre isso. CETIP ontem também a gente vai entrar depois no detalhe da parte de fundamentos, e Vivo. Nas duas pontas, BOVA11, CSN e Fibria. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados praticamente estável, né? Foi R$1 milhão apenas. Compraram BB Seguridade, Itaúsa, JBS, MPlu, né? Múltiplos e Vivo. Foram vendedores de B2W, BVMF, Estácio, Hering e Lame 4. Nas duas pontas, Brasil Foods, Braskem, Embraer, Gol e Pão de Açúcar, né? Vale a pena monitorar essa parte agora de fundamentos. A Petrobras, o Tesouro, não pretende oferecer garantias às captações e à CPI. Hoje começa aí, né, a entrevista, digamos assim, né, o depoimento do ex-gerente da estatal, o Barusco, né, se eu não me engano, o Pedro Barusco. Ele surpreendeu porque ele falou que ele devolveria 100 milhões de dólares, né, ao governo, à estatal,
por conta de desvios. E hoje ele vai falar, é o primeiro a falar aí no depoimento dele. Além disso, na parte negativa era que o Conselho de Administração da companhia na semana passada aprovou uma captação, né, via dívida de 19 bilhões de dólares. E a expectativa é de como é que vai ser essa garantia, dado que não tem balanço. E a garantia seria o Tesouro falou que não vai garantir nada. Isso é negativo. Quem são os bancos que devem prestar para a Petrobras sem balanço? Os de sempre, os mais próximos. BNDES, Caixa e Banco do Brasil. E talvez sobre ali, eu diria, um pouco para o Bradesco, para Itaú, acho difícil, até porque eles vinham apoiando, né, a oposição, outros candidatos aí. CETIP, a ação ontem fechou em queda de 7,6%. Notícias aí de que a companhia, né, uma companhia subsidiária da CETIP, que ela comprou em dezembro de 2010, a GRV Solutions, por 2 bilhões de reais, uma parte à vista, uma parte parcelada e outra em ações. A CETIP ontem à noite, após o fechamento do mercado, ela negou, ela falou que se houve isso, esses 25 milhões de reais possivelmente pagos, né, para ter contrato com o Denatran, PP e PT teriam recebido isso teria ocorrido antes da compra da GRV, entre 2008 e 2009, então a CETIP não deveria ser penalizada por conta disso. Se isso for mesmo confirmado, a ação deveria voltar rápido. A gente aí reitera, né, a CETIP está na nossa carteira recomendada de dividendos, como a gente citou ontem, em momentos de pânico a gente primeiro tem que entender, ao invés de tomar uma medida e sair vendendo, sair reduzindo a posição. Vários investidores, assessores nos questionaram, a gente falou, vamos esperar e vamos ver a resposta aí da CETIP, né, em relação ao que ocorreu. Papel e celulose, Fibre anuncia mais um reajuste de preços, agora de 20 dólares a partir de 1º de abril. Não é mentira nem pegadinha, 20 dólares a partir de abril. Os preços para a Ásia são de 790 dólares e para os Estados Unidos incríveis 880 dólares. Esse ano já houve um reajuste em janeiro, né? Então a Fibre, a Suzano e a pouco Klabin também se beneficiam disso, mas principalmente Fibre e Suzano. Suzano deve reajustar aí no curto prazo. Ontem as ações da Fibre sofreram, a gente informou aqui, uma multa por conta de uma associação com a International Paper em 2007, é a segunda instância, cabe recorrer quase 2 bilhões de reais ao valor da multa, que o valor de mercado da Fibre é de 22 bilhões de reais, seria em quase que 10%. A gente reitera a nossa visão positiva com o Suzano por conta de aumento de preços na celulose no mercado internacional, produto, né, dolarizado, então o dólar continua em tendência de alta, é bom para a Suzano. A gente, inclusive, tem um long short em aberto, Suzano contra a Bova, deve estar dando na casa de 12%. A gente abriu na semana passada, segue em aberto, não é para encerrar. Esse deixa andar, esse long short, a gente reitera. Suzano a gente aumentou ontem na Top Pick e faz parte das nossas carteiras recomendadas. Além disso, né, Souza Cruz, Aberdeen, o principal fundo aí dos acionistas minoritários da Souza Cruz, ele falou que ele não vai aceitar a oferta pela Souza Cruz, pela BAT, que é a controladora da Souza Cruz. A Aberdeen tem mais de 5% aí, né, de participação na Souza Cruz. Ele fala que o valor a ser pago teria que ser maior. Vai ser uma queda de braço. A Aberdeen quer reunir outros investidores para votarem contra essa OPA. Será que pode ter um reajuste de preços para cima? Poderia, mas também a Souza Cruz pode cancelar a oferta e o papel desabar. Então é difícil dizer quem vai ganhar essa queda de braço. A Copasa também, como a Sabesp, a empresa de saneamento de Minas Gerais, solicitou um reajuste extraordinário porque vem tendo perdas por conta da crise hídrica. O papel poderia reagir levemente, mas a gente segue fora de setor elétrico, geradores e distribuidores e também de companhias de saneamento. Ambev, ontem, enfim, saíram uns dados aí na coluna do Lauro Jardim sobre queda na produção de cerveja. Fevereiro, né, ano contra ano, caiu 6%. Vale lembrar só que esse ano o carnaval foi em fevereiro, ano passado o carnaval foi em março. Então tem que tirar essa sazonalidade, que é a seguinte: ano passado eles produziram muita cerveja em fevereiro para o carnaval em março. Esse ano o carnaval foi antecipado, então a produção foi em janeiro. Mas é óbvio que a gente segue cético em relação ao crescimento de produção esse ano por conta do endividamento da população, cenário macro, alta de juros, probabilidade de racionamento de água também. Então quem tem Ambev a gente sempre recomenda via Fence, via proteção. Além disso, mineração, Rio Tinto aí, a mineradora australiana falou que pretende cortar 85 milhões de toneladas da sua produção por conta do preço baixo do minério. Isso poderia ajudar. Sempre se falava que as ações das mineradoras, né, elas acabam tomando ações, Rio Tinto, BHP e Vale do Rio Doce, num cenário de queda de preço. Está demorando, o preço do minério só cai por conta da desaceleração na China. A gente segue não recomendando
exposição a Vale do Rio Doce. É para esperar, só se for uma exposição para longo prazo. No curto e médio, a gente não acha que o papel tende a sofrer por conta da desaceleração na China. Antes de falar de BTC, eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para falar por quanto abriu aí o dólar e a bolsa aí para baixo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa aqui está reagindo negativamente, acompanhando as bolsas mundiais. Iniciou um dia um pouquinho em pânico, aí trabalhando na casa de 1,2% no início desse pregão com gap de baixa. No momento a bolsa está caindo aproximadamente 0,9%, 1% de queda. Vale ressaltar ainda que o viés segue sendo baixista, agora a gente já tem aí uma tendência totalmente indefinida e a gente segue céticos em relação à nossa bolsa. Vale ficar de olho, como você mesmo mencionou, sobre o setor elétrico. Nós estamos de olho em CEMIG, CPLE e CPFE, todas elas apontando que tem espaço para desenvolver uma movimentação de queda. Então atentos aí, cuidado com compras no setor elétrico. Ontem o índice Bovespa teve uma movimentação negativa dos estrangeiros. Os estrangeiros ficaram net vendedores em 3.855 contratos e seguem posicionados na compra de 86.954 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar teve mais um dia de forte alta no fechamento de ontem, a valorização de 1,96%, fechou cotado a 345 pontos. Os estrangeiros também ficaram net vendedores em 17.267 contratos e seguem com um saldo acumulado de 241.999 contratos. Vale ressaltar que nesse mês de março aí, os estrangeiros já estão iniciando a posição tanto no índice quanto no dólar aí na ponta vendedora. Então vamos ficar atentos, e nisso a bolsa está caindo e o dólar começa a subir e os estrangeiros com caixa disponível. O dólar abriu já abriu eufórico nesse pregão, subindo na casa de 1,5%, agora deu uma leve recuada, subindo na casa de 0,8%, batendo aos seus incríveis R$ 3,19 o mercado futuro. Vale ressaltar que o próximo ponto de parada do dólar no curto prazo fica em 3,23 para o mercado futuro. Nós estamos com uma operação em aberto, tá, pessoal? Que nós abrimos há 2 semanas, uma operação que tivemos um pouco de desconforto e agora vai ao nosso favor. Nós estamos vendidos nas ações da Petrobras a 9,19, a gente tem um alvo a 8,10. Ontem a ativa mínima do dia foi a 8,90, justamente o nosso ponto de realização parcial. Então fiquem atentos aí, início do pregão amanhecendo aí, provavelmente a Petro vai abrir em baixa. Então batendo aí abaixo de 8,90, reduzem a posição de vocês e ajustem o stop para o ponto de entrada. A gente segue com o alvo lá em 8,10. Como o Celso mencionou, nós temos um long and short em SUSB contra a POVA. Ontem nós mencionamos aí o ativo no mercado à vista, ele fechou aí com 12% de lucro, depois entregou um pouquinho, está trabalhando na casa de 10,9% e 11% de retorno desde o nosso ponto de entrada. A gente ajustou o stop para 9% em relação ao nosso preço de entrada. Só para ressaltar, pessoal, como o dólar abriu em alta e a bolsa abriu para baixo, a gente segue ainda com o positivo nesse par. A gente tem expectativa de desenvolver uma movimentação a favor do nosso trade. Então, só colocar o stop ali na casa de 9%, não vamos deixar ele automático, tá? Que a gente tem a expectativa de valorização desse par ainda no pregão de hoje. Gostaria de desejar a todos uma excelente terça-feira e bons negócios. Obrigado, Danilo. Agora voltando para a parte de BTC, né? A Ambev aí, uma demanda muito grande pela Ambev, o aluguel alcançou 100 milhões de ações, ontem foram 2,7 milhões de ações para short. CEMIG também, né, um aumento bem grande aí na demanda, e Petro 3 alcançando 8,3% da posição short sobre o free float. Segue Cyrela com 16% justamente desse ratio, Uzi Minas 5 com 15%, Emiglu com 13%, OGX com 12%, CSN com 11,66%, Tecnisa com 11%, Taesa com 11%, JET com 10,7% e PDG com 10,30%. Lembrando que hoje nós temos o nosso UFC começando às 11h35, onde tiraremos mais dúvidas sobre o mercado. E aquilo que a gente falou, dá para ter ações, mas sempre com proteção, porque esse nível de dólar que está segurando a bolsa. Se não fosse ele, essa bolsa estaria abaixo dos 40 mil pontos. Um excelente início de dia a todos e retornaremos aí às 11h35 no nosso UFC. Um grande abraço e até lá.